Que a graça e a paz seja com todos. Nós que estamos aqui nesse feriado, muitos irmãos viajando, muitos jovens também em acampamentos, alguns aproveitando para descansar, revendo a família. Mas nós temos um desafio nessa manhã de retomar o assunto que nós iniciamos em outro domingo, com o pastor Anderson conduzindo, e diz respeito a um tema que pode parecer um pouquinho difícil se você não conhece o termo, mas nós vamos tentar simplificar e facilitar, porque ele é de importância crucial, é de importância fundamental para a igreja pensar neste assunto, que é o princípio regulador do culto. Então são três palavrinhas importantes para nós. É um princípio, e nós cremos que a palavra de Deus tem uma direção para nos dar a respeito de muita coisa. Esse princípio se manifesta regendo, governando o culto, que é algo fundamental para nós. Então, na palavra de Deus, nós vamos buscar princípios que colocam em ordem e estabelecem o que deve e o que não deve ser feito, o que nós devemos esperar do nosso culto público. E apenas retomando o assunto de onde nós paramos, o pastor Anderson foi bastante claro na sua apresentação deste assunto, que o mesmo Deus que nos salva e nos chama à presença dele, o mesmo Deus que nos chama a sermos governados por meio de Jesus Cristo, nos chama para o senhorio de Cristo, é o mesmo Deus que tem interesse em governar todas as áreas da nossa vida, inclusive e especialmente o culto que nós prestamos a ele. Por isso esse é um assunto fundamental. E muitas vezes a nossa mentalidade de igreja não é essa. Eu levantei a minha mão um dia, eu supostamente aceitei a Jesus vindo na frente, então Jesus agora governa o meu coração. As outras coisas são menos importantes. E nós vamos perceber na palavra de Deus que essa não é uma verdade, muito pelo contrário. O culto a Deus, privado e especialmente o público, são atos que devem ser governados pelo Senhor, devem ser estabelecidos pelo Senhor. Então nós já vimos que o princípio regulador do culto, ele nos aponta para a autoridade de Deus, governando o seu povo, em todas as áreas, especialmente no modo pelo qual Deus deve ser adorado. E as Escrituras apresentam para nós, do início até o fim, nós perceberemos isso, diversas passagens que nos apontam para o cuidado em cultuar a Deus da maneira que Ele prescreve, a maneira como Deus ordena que Ele deve ser cultuado. E isso tira de lado tanto a nossa imaginação e a nossa criatividade em procurar meios de adorar a Deus que não sejam de acordo com a palavra dEle. Então nós vamos analisar algumas passagens antes de retornar para algumas considerações mais práticas, mais diretas sobre o que é o princípio regulador do culto, e também apontar, tentar extrair para nós como os cristãos já entenderam a questão do culto ao longo da história, e porque nós, como Igreja Batista Saron, como uma igreja que tem uma compreensão das Escrituras, se relaciona com o princípio regulador do culto e não com outros princípios que algumas igrejas adotam para dizer o que deve e o que não deve ser feito no seu culto. E aí então nós vamos para as Escrituras para tentar encontrar e entender este padrão para nós. Mas o primeiro ponto que nós precisamos estabelecer é este: o culto nas Escrituras. E o culto nas Escrituras tem relação direta com Deus. Nós cremos em um Deus que fala. Ele fala e estabelece todas as coisas. Ele fala por meio dos seus servos. Nós encontramos na Bíblia, ele se revela a homens e dá a homens mensagem, e essa mensagem deve ser levada adiante para outras pessoas, profetas, patriarcas. O nosso Deus não está em silêncio, mas a grande questão para nós aqui iniciarmos a nossa reflexão, é que quando Deus fala, Ele tem algo a dizer a respeito de si mesmo, e Ele estabelece um padrão, e eu quero que você acompanhe isso comigo. Vá para Deuteronômio, no capítulo 4. Nós vamos dar uma passeada pela Bíblia, então eu peço a sua paciência, mas é algo bom estudar e aprender
do Senhor por meio das Escrituras. Deuteronômio, capítulo 4. Nós vamos ler aqui em Deuteronômio, capítulo 4, o verso 1 e 2. E assim diz a palavra do Senhor: Agora, Israel, ouça com atenção estes decretos e estatutos que lhe ensinarei. Cumpram-nos para que vocês vivam. Entrem na terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes dá, e tomem posse dela. Agora, bastante atenção. Não acrescentem coisa alguma às ordens que eu lhes dou, nem tirem coisa alguma delas. Simplesmente obedeçam aos mandamentos do Senhor seu Deus, que eu lhes dou. Muito interessante o que nós já encontramos aqui, e nós vamos perceber que essa é a ênfase das Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse. Não acrescente nada, e nem remova nada das Escrituras. E lembre-se daquilo que aconteceu quando o homem caiu em pecado, ainda no jardim do Éden. A serpente trabalhou desses dois lados. Primeiro, acrescentando coisas e também removendo certas coisas. E esses são os dois perigos para nós. Porque quando nós acrescentamos, nós achamos muitas vezes que nós podemos inventar coisas que Deus não disse para nós fazermos. E o perigo aí é tanto o legalismo, a ideia de que eu posso acrescentar aquilo que Deus já estabeleceu, alguma coisa que me faça mais santo, ou que aperfeiçoe aquilo que Deus já disse. E Deus está proibindo o seu povo de fazer isso, aqui em Deuteronômio. Mas o outro perigo também é eu remover as coisas, porque aí eu posso cair no grande erro da licenciosidade, ou do liberalismo. Deus estabelece um padrão, mas eu acredito que eu posso andar abaixo dele. Aquilo ali não é tão importante assim. Então, o grande desafio de todo o povo de Deus, em todas as eras, é este: permanecer na linha. E agora vá comigo para Apocalipse no capítulo 22, se você vai perceber isso. Abra na página final da sua Bíblia. Apocalipse 22. Verso 18 e verso 19. Na última página das Escrituras, nós encontramos mais uma vez o mesmo alerta. Verso 18: Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia, registradas neste livro. Deus está fechando a Bíblia. E assim diz o Senhor Jesus: se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas neste livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descritas neste livro. Um grande desafio, não é, meus irmãos? Nós não podemos acrescentar. Caso contrário, diz aqui o Senhor Jesus, fechando as Escrituras, que as pragas seriam acrescentadas àqueles que quiserem adicionar coisas e dizer, assim diz o Senhor. Isso é muito sério. E aqueles que removerem, passarem por cima daquilo que Deus estabeleceu nas Escrituras, a ameaça é que eles serão removidos da árvore da vida. Então, nas Escrituras, a maneira como nós compreendemos Deus, a maneira como nós nos relacionamos com Deus, estão estabelecidas segundo este padrão, nem acima e nem abaixo. Este é o primeiro ponto para nós considerarmos. O segundo ponto: o povo de Deus é resgatado pelo Senhor, para que lhe prestasse ou lhe preste um culto conforme o Senhor ordena. As Escrituras são um padrão que não pode ser superado, nem removido nada. Mas isso tem relação direta com o culto também. Agora eu peço que você vá comigo para Êxodo no capítulo 8. Êxodo no capítulo 8.
no verso 27. E assim diz a palavra do Senhor: para oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, precisamos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto, como Ele ordenou. Algum irmão tem uma versão diferente para compartilhar? Como Ele nos ordenara. Alguma palavra diferente? Outra versão? As versões vão girar em torno disso. Caso algum irmão tenha, por favor, se manifeste. Não havendo, a essência vai ser a mesma. Deus chama o seu povo para a liberdade do Egito. E essa liberdade no Egito significava prestar um culto a Deus, sacrifícios, de acordo com aquilo que Ele ordenou. E talvez você se pergunte nesse momento: nossa, nós estamos voltando bastante para o Antigo Testamento. E nós cremos que a palavra de Deus ela é toda inspirada. Mas o que Jesus tem a dizer sobre isso? E eu peço que você me acompanhe aqui. João, no capítulo 4, um verso que nós usamos muitas vezes para falar de espiritualidade. Mas ele fala de adoração. João, no capítulo 4. João, capítulo 4, verso de número 23. Alguns sabem esse verso de cor. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Talvez nós gostamos bastante dessa primeira parte, em espírito, mas o que o texto está nos dizendo é que a nossa adoração deve ser verdadeira, de acordo com o que Deus espera. E Jesus está dizendo que essa samaritana não sabia de fato o que era essa adoração, mas chegaria o tempo em que essa adoração seria estabelecida, em espírito, mas também em verdade. E isso nós precisamos cuidar, porque muitas vezes esse texto ele é usado para quê? Para dizer de experiências maravilhosas que eu estou tendo na presença do Senhor, ou supostamente tendo, mas Jesus está dizendo que não é apenas espiritual a nossa adoração, ela deve ser verdadeira, como Deus espera que seja. Isso é um ponto importante para nós. E o terceiro ponto para nós podermos entrar nas visões sobre o culto. E esse ponto diz o seguinte: quando se trata do culto, do ministério, do serviço cristão a Deus, a fidelidade ao modelo ou padrão estabelecido por Deus é o alvo. A fidelidade ao padrão que Deus estabeleceu é o grande alvo do ministério, não as invenções humanas, não a experiência humana em querer desenvolver algo a mais. Agora você volte comigo mais uma vez, Êxodo, no capítulo 26, verso 30. Vamos exercitar as nossas Bíblias aí hoje. Êxodo 26. Êxodo 26. Verso 30. E observe como o Senhor é zeloso. Ao estabelecer o local da adoração e do sacrifício no deserto, ele deixa muito claro para Moisés e para todos os envolvidos: arme o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Arme o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. E se essas palavras parecem um pouco distantes, porque nós estamos falando da antiga aliança, a aplicação mais direta que nós podemos encontrar disso na nova aliança está em 2 Timóteo, capítulo 1. Volte novamente para 2 Timóteo, volte para o Novo Testamento, em 2 Timóteo, no capítulo 1.
Nós vamos ler o verso 13 e o verso 14. Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. O modelo do ensino verdadeiro, o modelo das palavras de Jesus Cristo, em algumas versões. Isso deve ser preservado a todo custo no ministério cristão. Isso tudo é apenas para nós retomarmos esse assunto, vendo que ele é essencial nas Escrituras. Deus não somente se revela, Ele nos dá padrões, e esses padrões refletem em diversas áreas, mas uma área se destaca: a maneira como Deus espera ser cultuado. E por isso nós entramos agora em algo que é bastante pensado ao longo das eras pela igreja, e nós vamos fundamentar o nosso ponto naquilo que nós já estabelecemos desde o início. Nós não devemos ir além e nós não devemos ficar abaixo, ok? A Bíblia deixou isso muito claro, Deuteronômio 4, Apocalipse 22, mas isso nem sempre foi visto dessa maneira na igreja cristã ao longo das eras. Por isso nós vamos falar de 3 visões diferentes a respeito do culto, e essas 3 visões trabalham em princípios totalmente diferentes. O primeiro é o princípio inventivo, e esse princípio inventivo diz, especialmente para aqueles que aderem, que é possível sim determinar o modo como nós cultuaremos, de acordo com a nossa própria cabeça. Em especial, quem adere a esse sistema é a Igreja Católica Romana. E por que fazem isso? Porque eles acreditam que a autoridade não está nas Escrituras, mas na própria Igreja. Não é a Escritura que define o que é a Igreja e qual é a autoridade da Igreja, mas na visão católica nós temos a Igreja dizendo que ela é a mãe da Bíblia e por isso ela tem autoridade para dizer como o culto pode ser prestado a Deus. E uma vez que a igreja crê que a autoridade está nela mesma, o culto vai ter os seus elementos definidos pela própria igreja. Ela pode inventar, ela pode criar, ela pode remover, ela pode adicionar, mas é preciso lembrar aqui que nós estamos diante de um Deus que é muito zeloso com o seu culto. Abra comigo em Levítico, um texto que contesta muito claramente. Levítico número 10, capítulo 10. Capítulo 10, verso 1. O irmão, por favor, leia para nós. Quais as consequências desse episódio? Do fogo estranho de Nadab e Abiú. Eles foram fulminados pelo Senhor. Eles não estavam autorizados a fazer o que fizeram. Deus havia estabelecido um modo como deveria ser feito, mas eles acreditaram que tinham condições de fazer isso e de oferecer isso a Deus, e foram fulminados. Isso é muito sério. Nós não podemos inventar coisas e achar que Deus está de acordo com elas simplesmente porque nós estamos bem intencionados, especialmente com coisas que Deus determinou e delimitou claramente, e isso era delimitado claramente na lei do Senhor, na antiga aliança. Mas agora vá comigo para 1 Coríntios, no capítulo 11. Quando nós falamos da ceia do Senhor, nós invocamos este texto. 1 Coríntios 11, verso 30. Algum irmão leia para nós, por favor? Qual era o grande problema aqui? A ceia, que era algo bom,
algo que deveria ser celebrado na igreja, estava sendo tomada, estavam participando dela, como se fosse algo qualquer, com desleixo, estava abaixo do padrão. Se Nadab e Abiú queriam ir além do que Deus escreveu e determinou, a ceia para os coríntios não significava muita coisa, não era um momento sério, e eles estavam fazendo de qualquer maneira. Alguns comiam, alguns se embriagavam, outros passavam necessidade. E o que Paulo está dizendo é que isso estava trazendo consequências espirituais. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, alguns até adormeceram. E existem aqueles que estudam esse trecho da palavra e acreditam que o adormecer aí é uma metáfora para falar que algumas pessoas haviam até mesmo morrido por castigo divino, participando da ceia de qualquer maneira. Isso é bastante sério. O que nós fazemos com o culto, o modo como nós fazemos, tem implicações, afeta diretamente as nossas vidas e a vida das pessoas que estão conosco. Por isso, o princípio inventivo ele é tão perigoso. Nós podemos muitas vezes querer adicionar ou remover coisas, como é feito na visão católica romana. Isso é muito sério. Deus não se agrada disso. Mas o segundo princípio, ele talvez seja um pouco melhor, que é o princípio normativo. Mas para nós que estamos aqui lidando com uma linha tênue, onde existem dois lados muito perigosos, nós corremos o risco de não perceber que Deus, ele é zeloso também com aquilo que ultrapassa o que ele escreveu. Mas o princípio normativo, diferente do princípio inventivo, ele acredita que sim, Deus disse coisas que devem estar no culto, e nós nos atemos a essas coisas. O culto deve ter algumas coisas sim, nós devemos pregar, nós devemos cantar, nós devemos ler a Bíblia, mas, e aí está o problema do princípio normativo, aquilo que não é proibido, eu posso fazer. Eu me apego àquilo que está expressamente dito, e eu trago essas coisas para o culto. Mas aquilo que não foi proibido, diz o princípio normativo, eu posso fazer também. E aqueles que defendem essa visão são especialmente os luteranos e os anglicanos. Então eu posso acrescentar algumas outras coisas no culto, se elas não forem proibidas. Outros elementos podem ser inseridos no culto. Na visão luterana e na visão anglicana você vai ver muitos elementos de culto que você não consegue encontrar nas Escrituras. Mas para o nosso contexto atual, em geral, essa é a visão mais abraçada pelos evangélicos. Porque muitos vão dizer, com base nesse pretexto normativo, se Deus não proíbe isso, eu posso fazer. Se Deus não proíbe a dança, eu posso trazer a dança para o culto. Tem a pregação, tem isso, tem aquilo, mas eu trago a dança também. Deus não fala nada sobre o teatro, então eu posso trazer o teatro para o culto também. E o grande problema do princípio normativo é que muitas invenções litúrgicas e muitas expressões humanas começam a invadir o culto. Eu já falei do teatro, já falei da dança, mas tudo isso passa a ser incorporado no culto cristão, sob o pretexto de que Deus não proibiu, então eu posso fazer. E o grande dilema é como nós vamos raciocinar dessa forma, quando Deus diz nas Escrituras que nós não devemos ir além e nós não devemos ficar aquém, nem acima e nem abaixo. Por isso nós chegamos naquilo que nós estamos defendendo como o mais bíblico para a nossa igreja, e que já é defendido por diversas igrejas, foi defendido pelos batistas ao longo da história, o princípio regulador do culto. E aqui a ênfase recai sobre os elementos estabelecidos, ordenados por Deus para o culto. E de forma bem direta nós já vamos chegar a esses elementos e pensar neles daqui a pouco. Mas a Associação das Igrejas Batistas Reformadas da América vai sintetizar dessa maneira: o princípio regulador do culto enfatiza os elementos instituídos de culto como a prioridade da igreja. Quais são eles? A leitura das Escrituras, a significativa exposição, explicação, aplicação das Escrituras, as orações,
o canto congregacional, as ordenanças, a ceia do Senhor e o batismo assinalam a prioridade do culto, de acordo com o princípio regulador. Então, o culto, de acordo com o princípio regulador, ele vai averiguar a ordem, os elementos, a prioridade e a seleção das músicas, por exemplo, a partir de uma perspectiva bíblica. E aí entra um dilema para nós, porque nós não estamos falando que nós somos apegados simplesmente a tradições históricas, porque o princípio regulador do culto, ele não vai rejeitar um hino antigo, simplesmente porque ele é antigo, e ele não vai rejeitar o que é novo, simplesmente porque é novo, mas o princípio regulador do culto vai nos ensinar que nós estamos procurando aquilo que está de acordo com a adoração que Deus espera. Então, o culto, de acordo com o princípio regulador, não segue as tendências da liturgia, seja da alta igreja, como no caso dos anglicanos, nem da igreja mais contemporânea, ou das músicas contemporâneas. Ela não vai buscar adições, acrescentar coisas normativas, como nós vimos no princípio anterior, mas o princípio regulador do culto vai examinar esses elementos e vai procurar a palavra de Deus e o Deus que regula o seu culto. O culto é prescrito e ordenado, e os elementos da sua adoração são revelados. E agora sim, de maneira direta, quais são esses elementos? O que nós encontramos na Bíblia que Deus espera que sejam a prioridade do seu povo, o foco da nossa energia, a nossa maior preocupação? Quais são os elementos ordenados? E aí existe uma diferença entre os elementos ordenados por Deus e outros elementos que são circunstanciais. Eles vão variar de acordo com as circunstâncias, e eles podem ter variação sem afetar necessariamente os elementos que são ordenados. Quais são os elementos ordenados? Quais são os circunstanciais? Os elementos ordenados são aqueles que são estabelecidos por Deus em sua palavra, os atos de adoração que Deus estabelece, e que dizem para nós que de fato um culto é culto. Sem esses elementos não há culto cristão, e esses elementos não podem ser negociados, eles não podem ser negligenciados. E Deus, na sua palavra, Ele nos ordena 5 coisas. Preste atenção nisso, nós vamos memorizar isso hoje, ok? O que Deus ordena que nós façamos no culto? Nós vamos ler a sua palavra, nós vamos ouvir a pregação da sua palavra, nós vamos cantar de acordo com a palavra, e nós vamos orar em conformidade com a palavra, e em quinto elemento, nós vamos celebrar as ordenanças, que são a representação da palavra. A ceia e o batismo representam a palavra. Nós lemos a palavra, nós ouvimos a pregação da palavra, nós cantamos de acordo com a palavra, nós oramos de acordo com a palavra, e nós representamos a palavra de Deus por meio do batismo e da ceia, que são 2 símbolos essenciais na igreja cristã. Isso responde para nós, inclusive, por que nós não temos teatro, encenação? Por que nós não temos representações? Porque Deus já estabeleceu 2 representações para a sua igreja. Quando alguém se batiza, está declarando simbolicamente, está representando diante da igreja e diante do mundo, que ele morreu para o mundo junto com Cristo, ele ressuscitou para uma nova vida. Quando nós estamos aqui na mesa do Senhor, nós estamos representando o quê? A morte do Senhor, até que Ele venha. Expressões visíveis, palpáveis, nós podemos ver, nós podemos sentir o cheiro, e essas representações foram estabelecidas pelo próprio Deus nas Escrituras. E aqui, alguém pode perguntar, e onde entra os dízimos e as ofertas? E existe uma dupla interpretação. Nós podemos inserir os dízimos e as ofertas como um 6º elemento, porque nós vemos lá Paulo em 1 Coríntios no capítulo 16, no primeiro dia da semana. O que nós fazemos no primeiro dia da semana? Cultuamos. Nós vimos para o culto. Cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua propriedade,
para que não se façam coletas quando eu chegar. 1 Coríntios 16, verso 2, no primeiro dia da semana, façam as coletas. Então nós podemos entender que este é um elemento de culto, como também aqueles, inclusive que compartilham de nós da mesma compreensão, podem dizer que este não é necessariamente um elemento de culto, mas é uma regra para todos os cristãos. Quando os cristãos se reúnem? No primeiro dia da semana. Então não precisa ser um elemento de culto, é uma ordem que você se preocupe em trazer o dinheiro, para que seja entregue, para que seja mantida a obra do Senhor, para que os pobres sejam atendidos. Então, dessas duas maneiras nós não temos um problema, ok? E aqui sobre as circunstâncias de culto, porque aqui nós podemos perceber que muitas pessoas podem passar do limite também, para nós caminharmos para o nosso fim. Sobre as circunstâncias de culto, essa mesma circular da Associação das Igrejas Batistas Reformadas da América vai dizer o seguinte: as circunstâncias de culto, que não são elementos essenciais, são os aspectos funcionais que permitem que o culto ocorra. São comuns às ações das sociedades humanas e vão incluir o quê? O que é circunstancial, não é essencial para o culto, mas ajuda para que o culto ocorra. O local de reunião, a hora do dia para a reunião, a escolha dos bancos, das cadeiras, a amplificação eletrônica da voz, os instrumentos musicais, o tempo ou a duração da reunião, o uso de um boletim ou de um inário ou de uma liturgia escrita. Na natureza do caso, tais circunstâncias vão variar de país para país, de estação para estação, de época para época, de um lugar para o outro. Mas todas as circunstâncias devem servir os elementos, nunca devem assumir o lugar daquilo que é essencial. É necessário ter um grande cuidado a esse respeito, porque muitas vezes algumas pessoas vão usar a questão das circunstâncias para validar elementos que não são bíblicos no culto. E é necessário manter a clara distinção entre as circunstâncias e os elementos, para que o nosso culto não seja invadido de coisas que não são essenciais. E agora vamos para algumas aplicações bem rápidas, para que você veja isso funcionando na Bíblia. Abra lá em Mateus 26, verso 13. Mateus 26, verso 13. Jesus diz o seguinte: eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado, e dela se lembrarão. Qual o elemento que nós estamos falando aqui, que é um elemento essencial do culto? A pregação, o anúncio da palavra. Agora vá comigo para Marcos, no capítulo 16. Marcos 16, verso 15. Uma ordem de Jesus. Se no verso anterior Jesus estava dizendo quando contarem, raciocinando que isso seria contado, agora nós temos uma ordem explícita. Marcos 16, verso 15. Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. É uma ordem de Cristo, que a igreja, os discípulos, o povo dele, proclame e pregue as boas novas a todos. E nós temos diversas passagens que vão enfatizar o mesmo elemento, o elemento da pregação na Bíblia. Mas e quanto às circunstâncias que estão relacionadas a este elemento? Vá comigo para Atos, capítulo 20, verso 8. Atos, capítulo 20, verso 8. Nós temos uma reunião no primeiro dia da semana, observe isso, no primeiro dia da semana, o dia do descanso cristão, o dia do culto cristão, nós nos reunimos com os irmãos para o partir do pão, está no verso anterior. Verso 8 vai dizer o seguinte: observe as circunstâncias do culto naquele momento. A sala, no andar superior, onde estávamos reunidos, era iluminada por muitas lâmpadas. Que coisa interessante. Nós não temos esse padrão de construção aqui. Nós usamos as mesmas lâmpadas que eles? Não. Provavelmente eram
lamparinas, tochas, fogo que iluminava a sala. Mas por que isso era importante? Porque eles precisavam desses elementos. Para fazer o quê? Para ler as Escrituras. Isso é muito diferente, utilizar uma vela ou uma lâmpada quando falta luz, para que eu leia e preste culto, do que nós definirmos aqui, vamos fazer uma reunião e vamos melhorar o nosso culto. Nós vamos pegar algum dos nossos irmãos, talvez um seminarista, pode ser o Tony, irmão Abner, e antes de começar o culto nós vamos apagar as luzes, ele vai acender uma vela, ele vai entrar com essa vela, lembrando que Deus iluminou as nossas vidas no meio da escuridão. Não faz o menor sentido, porque já não é mais um elemento circunstancial. Os elementos circunstanciais servem a palavra de Deus. Se está escuro, nós precisamos do quê? De luz. Então, uma circunstância, a luz pode ser de vela, pode ser numa lamparina, como pode ser luz elétrica. E em locais em que não há isso, como a igreja vai fazer? Vai ter que se reunir mais cedo, quando houver luz. Se você vai para um povoado e você precisa estabelecer a adoração cristã ali, você vai fazer o quê? Você vai chamar as pessoas para um momento de culto que seja mais cedo, porque senão não haverá luz. É uma circunstância que serve a um elemento. Agora vamos para outro elemento de culto, que é bastante interessante, que envolve isso que nós já falamos, o dia da reunião. Leia Atos 20, verso 7, o verso anterior, acompanhe comigo. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para partir do pão. Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até a meia-noite. Agora vá comigo para Apocalipse 1, verso 10. 1 Coríntios 16, 2 nós já lemos. Apocalipse 1, verso 10. Apocalipse 1, verso 10. O apóstolo João está dizendo o seguinte: era o dia do Senhor, e me vi tomado pelo Espírito. De repente ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta. Aqueles que advogam que o dia que o cristão deve guardar é o sábado da antiga aliança, muitas vezes vão dizer que esse texto ele foi adulterado, ou ele foi mal interpretado em determinada época da igreja, especialmente em função do imperador Constantino. Mas o que o texto está dizendo no original é que no primeiro dia da semana era o dia do Senhor. João era um judeu, mas ele entendeu que o primeiro dia da semana era o dia da ressurreição, era o dia mais importante para os cristãos. Não mais o sétimo dia da antiga aliança, mas o primeiro dia é o dia em que Deus fez novas todas as coisas por meio da ressurreição de Cristo. Por isso, em Atos 20, os cristãos se reuniam. Por isso, Paulo vai dizer: no primeiro dia da semana, quando vocês estiverem reunidos, vocês vão trazer as coletas. E por isso João está dizendo aqui: este é o dia do Senhor. Não é um dia que foi transformado em um dia de adoração por causa do paganismo. Especialmente os adventistas do sétimo dia, eles vão dizer isso. Não é verdade. A Bíblia nos mostra que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana para o culto. Mas e quais são os elementos circunstanciais? Nós já falamos um pouco deles. Em Atos 20, verso 7, você vai perceber que eles tinham luz, e eles ficaram até que horas ali? Meia-noite, a ponto de um rapaz dormir e cair escutando a pregação de Paulo. Até a meia-noite eles puderam ficar. Mas vá comigo para 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 18, um texto bastante difícil de ser interpretado, mas quando nós interpretamos corretamente, nós podemos entender que as circunstâncias de culto podem variar, em alguns casos, sem perder os elementos essenciais. 1 Coríntios 11, verso 18. Assim diz a palavra do Senhor:
1 Coríntios 11, verso 18. Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, até certo ponto eu o creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados. Verso 20, quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer, e o texto segue. Mas observe comigo, que existem questões que o apóstolo Paulo está dizendo que podem haver certas divergências, sem que se perca o essencial. E Paulo está dizendo, inclusive, que em alguns momentos é bom que haja divergência entre algumas compreensões da igreja, para que aquilo que é mais aprovado seja manifesto. Aquilo que é estabelecido como mais aprovado se torne manifesto, sem perder aquilo que é essencial, porque logo a seguir o que ele vai falar? Da ceia do Senhor. Então existem alguns elementos que nós podemos até mesmo alternar. Nós poderíamos mudar o horário da nossa reunião. Nós não encontramos na Bíblia o horário da reunião como algo que é central, como algo que é fundamental, mas é algo circunstancial, que deve ser determinado de maneira sábia, atentando para o melhor cumprimento, para a melhor observação deste elemento que é o culto público, que a igreja presta ao Senhor. E nós poderíamos avançar em todos os outros elementos, mas o nosso tempo está no final. Nós só falamos praticamente do culto em si, da celebração do culto. Isso deve ser feito pelos cristãos, e em especial nas Escrituras nós vemos que o primeiro dia da semana é o dia consagrado para isso. E nós também pensamos a respeito da pregação da palavra e dos elementos circunstanciais que devem permitir que a palavra seja pregada. Mas em conclusão, o que nós podemos pensar a respeito disso tudo? O princípio regulador do culto, ele visa duas coisas. Primeiro, preservar, e segundo, expressar. Nós preservamos o Evangelho por meio de um culto que prestamos a Deus, e nós expressamos o Evangelho por meio de um culto que agrada a Deus. Como isso acontece? Nós podemos preservar o Evangelho lembrando que Deus se revelou a nós, que éramos os seus inimigos. Ele nos tornou um povo disposto para adorá-lo, e essa disposição a adorar ao Senhor por causa do Evangelho é de acordo com a sua palavra. Se nós flexibilizamos, se nós ignoramos a palavra de Deus, o Evangelho se perde. Mas nós também, como igreja, expressamos o Evangelho ao colocar e mostrar publicamente que essa mesma palavra que nos alcançou, ela está no centro da nossa vida. Ela está no centro da vida da adoração da igreja, da vida pública da igreja. E isso vai produzir salvação, santificação na vida daqueles que participarem conosco no culto. Então nós não devemos considerar que o culto público ele deve ser manipulado, seja para nos agradar ou para agradar as pessoas à nossa volta. E esse é um risco espiritual muito grande. Lembre-se daquilo que Jesus falou. A adoração correta prestada a Deus é em espírito e em verdade, e as duas coisas não se separam. E o princípio regulador do culto, ele vai nos levar a nos alegrar com aquilo que Deus se alegra. Por isso ele não deve significar na nossa mente, na nossa cabeça, um formalismo, engessamento. Antes, como tudo aquilo que Deus estabelece para nós e nos prescreve na sua palavra, o princípio regulador do culto é para o nosso bem, para o crescimento da nossa fé. E ele deve ser buscado e celebrado como um item de alegria cristã. Nos incentiva ao crescimento na fé, e quanto maior a nossa fé, nós estamos mais satisfeitos com quem Deus é, mais alegres na sua promessa, mais confiantes na sua palavra. Amém? Sei que foi um pouquinho denso, avançamos bastante no assunto para cobrir de forma panorâmica, mas poderíamos desenvolver isso muito mais em outros estudos. Vamos nos colocar em pé e orar ao Senhor, agradecendo por esse dia e por esse tempo.
Pai, nós te bendizemos, nós adoramos ao Senhor, pela bondade de nos reunir aqui nessa manhã, para pensar, ó Deus, nas coisas concernentes ao Teu reino, e lembrar, ó Deus, que se um dia nós entramos num estado de morte espiritual, é porque o homem, a humanidade e nós mesmos rejeitamos a vontade do Senhor, ignoramos a Tua palavra, e dessa forma a condenação veio sobre nós. Mas nós também lembramos, ó Deus, que estamos aqui reunidos nessa manhã, porque a graça de Cristo se manifestou, e onde havia desobediência da nossa parte, o Senhor enviou Jesus Cristo, Teu Filho. A sua comida era fazer a Tua vontade, ó Pai. A comida do nosso Senhor era se submeter a tudo o que o Senhor estabeleceu, desde a eternidade. E nós te bendizemos porque em Cristo encontramos o perdão e a reconciliação. Recebemos uma nova mente, a mente de Cristo foi implantada em nós, para que nós possamos adorar e servir ao Senhor, tendo os nossos pecados perdoados, tendo uma nova vida na presença do Senhor, e buscando de todas as formas, e de todas as maneiras, agradar ao Senhor somente, bendizer ao Senhor com os nossos atos de adoração. Eu peço que o Senhor nos ajude, abençoe a Igreja Batista Saron, para que tudo aqui no nosso culto, ó Deus, seja agradável a Ti, seja uma preservação, ó Deus, cuidar e zelar do tesouro que nós recebemos, que é o Evangelho do Senhor, que é a Tua palavra, e que também seja uma expressão de adoração, e de que nós estamos cativos ao Senhor. Nós somos os cativos de Cristo, e nós estamos nessa caminhada para a glória do Teu nome. Que mais e mais pessoas vejam e celebrem conosco, de acordo com a Tua vontade, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém.